Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp, a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos desafios de Bauru. Toda semana recebemos especialistas e pesquisadores para apontar possíveis causas e também soluções para os problemas da cidade. Hoje a gente discute planejamento urbano e políticas públicas. E para ajudar a conduzir nossa conversa hoje, recebemos o jornalista Vinícius Lousada, assessor de imprensa da Câmara Municipal. Vinícius, muito obrigada por sua contribuição aqui. Larissa, eu agradeço. E para discutir planejamento urbano, hoje contamos com dois professores e pesquisadores da Unesp, arquitetos, urbanistas, professor Adalberto Reto Júnior mais uma vez conosco, professor Adalberto que é coordenador da especialização internacional em planejamento urbano e políticas públicas. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço. E pela primeira vez aqui neste espaço, conosco o professor José Chaides Alves. É um prazer tê-lo aqui, professor. Eu que agradeço. Vamos contribuir aí com a discussão. Então, para começar o nosso debate, eu queria começar pelo plano diretor, que é o principal instrumento de planejamento urbano de uma cidade. Bauru passa por esse momento, por essa discussão de revisão do plano diretor. Na verdade, o prazo de 10 anos para revisar esse plano venceu no ano passado, em 2018, e a Prefeitura divulgou que pretende contratar uma empresa, vai abrir uma licitação para contratar uma empresa para realizar esse plano. Só que a universidade já se colocou à disposição, não é, Adalberto? Em outras ocasiões já foi manifestado, inclusive aqui no Bauru em Debate, essa possibilidade de contribuir com a revisão desse plano. Gostaria que você começasse então, Adalberto, contando um pouco do histórico dessa possibilidade, dessas conversas que foram feitas em torno dessa contribuição. Certamente, uma das coisas que eu acho que seria importante abordarmos é como que desde o início essa negociação começou a acontecer, né? Por parte da universidade pública, é muito importante ter essa contribuição por uma coisa. Desde os anos 80, os planos diretores começam a trabalhar com pesquisa, né? Isto é, você tem algumas diretrizes gerais, e aí eu estou falando do plano diretor daqui, quando num primeiro momento eu fui chamado para, não para revisar exatamente, mas para me colocar diante da possibilidade disso. Eu fui analisá-lo, conversei inclusive com quem estava à frente do plano diretor, que é a professora Maria Helena Rigitano, e portanto o plano traz no corpo várias intenções, né? Essas intenções, muitas delas necessitam e carecem de aprofundamento. Esses aprofundamentos, sejam eles do ponto de vista da legislação, com o desdobramento de instrumentos que podem dar suporte àquela ação, primeira, ou ainda com pesquisas, e ainda, em outro momento, com cenários transformadores, né? Então nós temos essas três linhas que elas são importantes em uma revisão de plano. Então, não se faz revisão de plano simplesmente por uma questão da lei, mas sim para avançar numa consolidação daquilo que fora pactuado. Uma das questões muito sérias é que o plano coordenado pela professora Maria Helena, ele já trabalhou com uma participação muito grande e, portanto, aquela participação tem que ser respeitada, né? Uma discussão com a sociedade. A discussão com a sociedade, mas ela também pode abrir várias outras discussões em funções do tema, dos temas que irão serem tratados a partir do momento que essa revisão se coloca. Logo, quando foi colocado a primeira possibilidade para que nós pudéssemos estar colaborando, eu cheguei com o professor Carbone, que é diretor da faculdade, e disse: Carbone, eu acho que não é uma questão isolada de um urbanista trabalhar esse plano, uma vez que a condução dele já foi tecnicamente
digamos, quase que exemplar, né, Chaides? O próprio Chaides ratifica isso, né? Logo, ele tem que ter desdobramentos. Esses desdobramentos, eles exigem equipes multidisciplinares, com pesquisas multidisciplinares, né? E a partir daí nós tivemos uma primeira negociação. Como que isso poderia acontecer? Lembro-me que no primeiro momento eu coloquei 3 linhas de investigação que seriam muito importantes para nós alavancarmos o início dessa revisão, que seria um projeto do centro como res pública, utilizando uma estratégia de repensar o centro, e aí numa parceria explícita. A ideia de res pública, ela vem porque a Unesp se colocava na tentativa de ocupar o centro com seu déficit habitacional, né? A outra seria a questão do patrimônio industrial e as paisagens culturais, dos quais nós não estamos falando de um tema específico, mas nós estamos falando do Centro-Oeste paulista e todo o processo de urbanização que aconteceu, né? E a outra questão que seria a questão dos fundos de vale e as APAs, pensando a cidade dispersa, isto é, sempre pegando o tema mais amplo da pesquisa e englobando dentro desses temas mais amplos outras cidades. O que seria a questão da cidade dispersa? Nós temos hoje uma situação pendular entre Bauru e as outras cidades, a ponto dos geógrafos já não denominarem mais cidades médias, mas intermédias, dada essa nova relação que se estabelece entre uma cidade maior com as menores, né? Nesse sentido, aquilo que era urbano em cada uma das cidades começa a ter um outro componente, que é a distância entre uma cidade e outra, e essa nova ocupação desses vetores, que começa a ser plural. Aquilo que acontecia no centro da cidade ou em áreas da cidade com usos múltiplos, começa a acontecer nesses vetores, né? Essa área, que antes era rural, ela não tem uma regra geral de como nós trabalharmos com elas. Nessas áreas nós temos agora condomínios, nós temos chácaras de recreio, nós temos comércio, nós temos indústria, e tudo isso seria o momento para se discutir isso. Isso no plano diretor aparece como... todas essas questões elas aparecem, mas elas careceriam de pesquisas novas para levarem a uma discussão nova com a sociedade e implementação com discussão de instrumentos que seriam trabalhados, etc. Isto o que eu estou querendo dizer é, a pesquisa, ela informa, inclusive o cidadão. Então, como nós, na universidade, poderíamos estar alimentando isso com as pesquisas, isso poderia, pouco a pouco, gerar um calendário, inclusive, de revisões. Por exemplo, nesse momento, nós iremos estar nos concentrando nessa. Por quê? Não é que tenhamos que revisar o plano inteiro, não, mas sedimentar ações para que ele aconteça efetivamente. Senão o plano vira um plano de gaveta que tem de 10 em 10 anos pagar uma equipe de 750 mil para revisar uma lei. O plano, ele tem que, primeiro, ele tem que superar a gestão, ele não pode ser um plano de gestão. Ele tem que superar a descontinuidade administrativa. E, portanto, nós temos que apostar numa cidade durável. Esse plano ele tem que começar a pensar o futuro da cidade no seu território mais amplo e nas suas relações com as outras cidades, né? Não dá para você tirar do foco a importância de Bauru dentro desse contexto. Logo, nós temos que criar essa cultura do plano para que ele se efetive, não para ser uma obrigatoriedade legal, simplesmente. O que me preocupa, né, e complementando a fala do professor Adalberto, eu fui secretário de planejamento, tá, nos anos 90. E nós tivemos, na época, uma política de contratação de profissionais para formar, e foi a primeira secretaria de planejamento que existiu, porque antes existia o escritório técnico, não era secretaria de planejamento. E a preocupação que nós tínhamos já nos anos 90, pelo crescimento da cidade e a sua interação com a região, era de formar uma secretaria que tivesse autonomia
para poder cuidar dos assuntos de planejamento. Tá? E isso permaneceu pelo menos até 2008, porque em 2008 a prefeitura, através da CEPLAN, com todas as dificuldades que pudesse ter, e aqui foi citada a professora Maria Helena Rigitano, ela coordenou, ela era secretária de planejamento, uma das arquitetas da CEPLAN, ela coordenou e bem, corretamente, pela metodologia que o Estatuto da Cidade colocava, né, a exigência das consultas populares, os debates técnicos, a questão das audiências públicas. Consultorias, né? Consultorias, e trouxe gente do Ministério das Cidades para poder falar aqui. Depois teve um trabalho de formação que o CREA, na época, trouxe profissionais para poder dar formação. Nós mesmos, na Unesp, fizemos o primeiro curso sobre o Estatuto da Cidade em 2005, né, para poder ajudar a formar as lideranças comunitárias, era especialmente para as lideranças comunitárias. Portanto, a prefeitura tinha uma capacidade técnica e uma capacidade de interagir com as universidades que a ajudaram a levar o plano além das outras entidades. De 2008 para cá, o que a gente percebe é que, pelo que a gente lê em jornais e de algumas reuniões, eu também fui presidente do conselho do município, então estou falando de questões que nós debruçamos a enxergar, a Secretaria de Planejamento vem sendo desmontada. E essa capacidade de planejar a cidade e de ter autonomia foi se perdendo. Então a maior preocupação que eu tenho e vejo que através desse curso, né, da Unesp será vantajoso para a prefeitura é de que nós teríamos condições de tecnicamente tocar esse plano e formar os novos gestores que irão gerir esse plano para depois. E não fazer um plano por terceirização que obrigatoriamente vai necessitar de terceirizações para gerir esse plano, e a CEPLAN e outros órgãos de planejamento não terão essa capacidade para tocá-lo depois. Então a prefeitura vai ficar ad eterno dependente de terceirizações, quando na verdade, até por uma questão pública de ter as universidades, nós teríamos condições de formar essas pessoas e de organizar, por exemplo, o Instituto de Planejamento, né, que a prefeitura tivesse essa autonomia no processo daqui por diante. E até agora, quais foram os pontos colocados pela prefeitura para justificar essa escolha pela contratação de uma empresa privada? E mais, no que implica a terceirização de um trabalho que envolve o planejamento estratégico para o desenvolvimento da cidade daqui a 10 anos? Tem experiências em outras cidades que possam servir de modelo, ou inspiração, ou não faça isso? Eu fui conselheiro do CAL. Existe uma discussão sobre o planejamento público. E nós sabemos que a gestão do planejamento, ela não é só pública, mas ela deveria ser coordenada pelo interesse público. Porque o que está em jogo na questão do planejamento, e aí está demonstrado pelo que nós estamos vendo em jornais nesses últimos dias, é um grande interesse econômico. Nós não podemos negar que o espaço urbano, né, o território da cidade, é um território de disputas e com muito valor econômico envolvido. Tá? Muito interesse privado, legítimos, não tem nada ilegítimo, das imobiliárias, das construtoras, dos loteadores, né, das pessoas que estão sendo desapropriadas, etc. Então é necessário uma mediação pública para ver o que realmente é de interesse coletivo, né, e o que não é, e aquilo que vai gerar algum tipo de tensão tem que também ser debatido em profundidade para não ter injustiça, seja para um lado, seja para o outro. E eu entendo particularmente, é uma visão conceitual e filosófica mesmo, que quem deve mediar isso é o interesse público. Porque senão é como você deixar a cidade nas mãos apenas do negócio, dos interesses privados que vão geri-lo. Eu poderia fazer uma complementação sobre dois aspectos. Quando houve essa primeira geração de planos exigidos pelo Ministério, o próprio Ministério viu e explicitou na sua página, que até hoje eu acho que ainda está vigente, que para superar os planos copiados, haveria de ter uma nova forma de colaboração, né? O que seriam os planos copiados? Isto é,
nos anos 80, Curitiba vira um parâmetro de planejamento, e nós sabemos por quê, porque houve um instituto que garantiu uma descontinuidade administrativa e, portanto, ela se afirma como um exemplo estratégico de planificação territorial e urbana, né? Em algumas cidades, de uma hora para outra, houve uma exigência de que elas teriam que fazer planos para poder captar verbas, né? Então, o que acontece? E aí eu falo de uma realidade que eu conheço bastante das pequenas cidades daqui do entorno, em que nós temos cidades como Itápolis, Pederneiras, que têm planos copiados de Curitiba. Só para mostrar a proporção de uma coisa a outra, e feitos por empresas privadas, né? Eu não estou me colocando contra ou a favor da empresa, eu estou dizendo que algumas estratégias foram tomadas para que isso não acontecesse. Por exemplo, o órgão principal financiador de pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, abriu, desde então, uma linha de financiamento que se chama Políticas Públicas. Essa linha de financiamento ela pode acontecer a partir do momento que as prefeituras e as universidades firmam convênios de aplicabilidade de pesquisa e de inovações que são, ao longo desse período, geradas, né? Caberia perfeitamente neste momento de revisão do plano diretor. Sim, porque primeiro que o projeto Políticas Públicas é um projeto que visa financiar grandes equipamentos, por exemplo, um grande computador que pudesse gerenciar dados, não só de Bauru, mas de todos os municípios, fazendo com que a planificação territorial urbana fosse acessível, desde a pequena cidade, como de Avaí, até as outras, com atualizações constantes, né? Posso só fazer Isto é, um banco E esses dados não ficariam na iniciativa privada, não é, Chaves? Hoje nós estamos com um problema na CEPLAN. Os dados, por exemplo, cadastrais do município, base para IPTU, base, não estão em posse da prefeitura. A prefeitura comprou esses dados e esses dados não estão de posse da CEPLAN. Logo, um banco dependente de dados externos. Então, também nós não sabemos se esses interesses de licitações, se esses dados, de que maneira que vão ser manipulados, como vão ser fornecidos, se vão ser negociados externamente. Quer dizer, então nós temos um problema de domínio disso que o Adalberto está colocando, né? E que através da Unesp ainda se teria meios, né, de buscar recursos para poder ajudar a prefeitura nesse sentido. Falando em recursos, a questão do custo. A prefeitura estima gastar até 890 mil para a contratação desse serviço privado para a elaboração do plano. Oi? 750. 750? Tem alguma previsão, alguma estimativa de algum custo semelhante caso fosse firmada uma parceria junto à universidade? Já tem esses dados. Pela universidade, quando foi aventada essa possibilidade, nós tivemos alguns níveis de negociação. O último deles, nós fizemos uma reunião com os prefeitos da região e com a presença do deputado federal Rodrigo Agostinho, no qual nós dizíamos, gente, é o seguinte, nós temos um curso de especialização focado nesse tema, com 23 professores de nível, tanto que já trabalharam no Ministério da Cidade, já trabalharam em secretarias municipais, já trabalharam em Condefat, já trabalharam no nível internacional com prêmios de urbanismo, isto é, 23 professores. De 20 planos diretores no conjunto. No total, que poderiam estar assessorando gratuitamente, desde que, por parte da prefeitura, tivesse uma adesão para a formação do quadro de funcionários. O único número colocado foi esse. E se tivéssemos esses profissionais no curso, nós iríamos estar seguindo, como estamos seguindo de outras cidades que aderiram ao convênio, né? Num primeiro momento houve um interesse e depois esse interesse ele foi, na realidade, deixado de lado. Né? Não avançamos. Mas a última negociação foi essa. O custo seria simplesmente a formação do funcionário da prefeitura. E por que isso? Porque muitas vezes o plano diretor é feito e quando ele chega na prefeitura, ele não tem o desdobramento porque o técnico não está atualizado para aquilo.
E nós sabemos o quanto o corpo da administração ele carece de uma atualização do próprio pessoal para que isso possa se desdobrar. Esse é o papel da universidade, por exemplo, essa descrição que o Chaides coloca da universidade está hidratando a gestão com pesquisas novas, esse é o papel nosso. Perfeito. Que nós temos um tempo diferenciado, porque quase sempre quando você fala, a universidade vai trabalhar dizendo, mas a universidade é cheia de... Não, é porque nós temos um tempo da pesquisa que é diferente de um tempo da administração. E, portanto, quando você vai pouco a pouco hidratando uma coisa a outra, isso é uma parceria que se dá no médio e longo prazo, né? Então, isso é muito importante. Logo, no meu ponto de vista, isso não se esgota num convênio, porque a nossa participação na cidade ela é constante. Nós estamos aqui, fazemos pesquisas não só aqui, mas em toda a região. Outra questão muito interessante, que foi colocada, está prevista no plano diretor, e a implementação disso nunca se deu e que só poderia se dar diante dessa parceria, é o Instituto de Urbanismo. Não dá para você ter um Instituto de Planificação Territorial Urbana que não trabalhe com pesquisa territorial e urbana, né? Isto é amplo, mas ele tem que começar a trabalhar com isso. Os pesquisadores se associariam a isso. Custos para a prefeitura? Nenhum, porque cada um que se associasse, ele iria estar pedindo projeto específico, FAPESP, né? E, portanto, isso iria, paulatinamente, criando uma cultura que iria sedimentar todo o conteúdo que tem no plano diretor. Foi essa a nossa proposta desde o início. Não queríamos revisar uma peça legislativa, não é isso, mas sim criar uma gradual ação de ir consolidando o que já foi discutido e com novos níveis de discussão, de workshops que pudessem, de certa forma, iluminar certos pontos que ainda, no próprio plano, eles ainda aparecem como um germe. Por exemplo, áreas verdes. Aparece como uma mancha ainda. Aquilo tem que ter desdobramento, ora de cenário, ora envolvendo arquitetos da região, ora com concursos internacionais. Isto carece esse tipo de desdobramento do plano. Vou pegar o exemplo das áreas verdes. A gente pode guardar essa discussão para o próximo bloco, só para a gente fazer uma pequena pausa, viu, Chaides? Eu retorno com você, prometo. O Bauru em Debate vai então para um rápido intervalo e na sequência vamos discutir mais com os professores os critérios que devem balizar a revisão do plano diretor. Voltamos num instante só. O Bauru em Debate está de volta. Hoje discutimos planejamento urbano com dois professores e pesquisadores da Unesp, professor Adalberto Reto Júnior e professor José Chaides Alves. E eu volto aqui com o Chaides, que queria fazer uma complementação do que o Adalberto vinha falando no primeiro bloco, essa necessidade de se pensar nos desdobramentos de um plano diretor. Sim. Ele falava de áreas verdes que hoje constam como manchas apenas, né, no plano diretor e que precisam ser mais bem estudadas e projetadas nessa atual revisão. Eu vou pegar um aspecto que o Adalberto tem sido objetivo nisso, que é a questão da necessidade da pesquisa científica. E nós temos dois casos. Um é sobre áreas verdes. O Plano de Bauru de 2008, ele propôs, de um ponto de vista geral, que a cidade terá 12 grandes parques lineares. Eu até não concordo com o termo mais, mas não importa, é como está no plano lá. Fazendo o cálculo, né, de áreas desses 12 parques, eles significam aproximadamente 40 florestas urbanas dessas que foram desapropriadas. Ou seja, se nós partirmos do princípio de que esses parques deveriam ser conquistados, como foi a floresta, nós nunca teremos esses parques lineares, porque basta ver o valor que está se tentando pagar. E tem pesquisa científica sobre isso que nós vamos falar em outro momento. Um outro dado de pesquisa científica que vale a pena
é o seguinte: Bauru vai crescer apenas 25 mil pessoas, pelos dados do IBGE, na próxima década. Então, esse plano que vai se ajustar agora deveria ser parâmetro para que a gente limitasse o crescimento da cidade, ou se vamos ocupar os vazios urbanos, o qual eu defendo, mais do que a expansão, para essas 20 mil pessoas. É dado o objetivo. No entanto, Bauru optou em fazer uma aprovação ano passado de expansão urbana, que só na Zona Sul, num território de mais valorização, cabem em torno de 150 mil pessoas. Ou seja, demanda que não vai uma existir. demanda que não vai existir em Bauru e que vai gerar os tais bolsões imobiliários, que vai gerar, inclusive, prejuízo para os donos de terra no futuro, que vai gerar inflação em termos dessa área imobiliária, que vai continuar gerando a deterioração do centro, porque nós poderíamos ter feito a opção, né? E isso o próprio mercado, os proprietários não sabem disso, porque na hora que eles têm propriedades no centro, altos da cidade, o centro expandido, e eles estão negociando, achando que vai ter gente para comprar nessas outras áreas, não terá. Então nós vamos estar aumentando o problema da desvalorização das áreas centrais. Então são equívocos de planejamento feitos por terceirizações ou de outras formas e que não têm chamado a universidade com as suas pesquisas para poder ajudar a apontar os caminhos mais corretos. Professor, o senhor falou sobre os vazios urbanos, né? O que são eles, onde eles estão e como fazer com que o poder público faça essa mediação com o setor produtivo, com o setor da construção civil, para que torne atrativos os investimentos nesses pontos e não nos lugares mais afastados. Porque, por exemplo, se o poder público apenas negar, fala, não, você não vai fazer lá. Perfeito. Aí vai gerar toda essa discussão que já existe, de que o município é travado, que o desenvolvimento está sendo barrado. Como conciliar isso? Olha, é uma discussão política, econômica, social, ambiental, né? Mas mas essa percepção de que a cidade não vai ter um crescimento sem limites, que dá nome ao nosso slogan, é um primeiro dado. Que aí o próprio mercado, eu entendo que ele possa ser mais sensível de enxergar o seguinte: nós estamos fazendo bobagem, porque nós estamos construindo mais vazios urbanos, do ponto de vista público, o custo da infraestrutura vai ser maior, o custo da passagem para os trabalhadores que moram nos bairros mais carentes ficará maior, o custo da manutenção de urbanizações, de infraestrutura para a cidade será maior, porque se nós aumentarmos a cidade, mas não tiver gente para colocar, nós vamos estar gerando mais vazios e a cidade vai ficar mais cara. Então esse é um tema crucial de planejamento. E aí tanto a classe privada quanto o poder público tem que ter sentimento para isso, porque para o privado vai desvalorizar também, né? Vai criar problemas de especulação de terras. Por que se mantém hoje os vazios urbanos vazios? Porque há uma expectativa do mercado de terras e das construtoras de que eles vão se valorizar. Mas na medida que você cresce para fora e você não vai ter mais gente não vai ter demanda no futuro, esses vazios vão se deteriorar e vai perder valor econômico. Quem está investindo em muitas construções também, achando que esse mercado é sem limites, daqui a pouco vai perceber que não consegue mais alugar, não consegue mais vender e vai estar diminuindo também o seu capital. Então é preciso fazer com planejamento para preservar, inclusive, esse capital para a iniciativa privada. Então, nesse aspecto, a questão pública e privada, elas se coadunam. Então, acho que o caminho é por aí. Eu poderia abordar essa questão que o Chaves colocou a partir do centro, do complexo ferroviário, por exemplo. Nós temos um enorme vazio a partir daquele complexo ferroviário que, num primeiro momento, ele é tombado como um bem cultural. Num segundo momento, numa tentativa de revitalização do centro, e na época o termo era esse, começa-se a entendê-lo como um bem econômico que poderia se transformar, mas em momento algum ele é pensado como um bem produtivo, que é o que poderia agora ser abordado. Bauru já está numa dimensão que ela tem que ser pensada de forma multipolar. Exatamente. Logo, toda essa fragmentação que já existe, ela carece de uma
novo projeto para sedimentar bairros que estão sem equipamentos. Exato. Isto é, nós precisamos pensar essa cidade de forma equilibrada a ponto de fazermos com que esses bairros comecem a ter valorização e ter uma vida cultural, esportiva, etc. Se nós continuarmos nesse modelo mononuclear, do qual o centro ele é um grande problema, e hoje mesmo eu dei aula no centro, e o calçadão está cada vez mais sofrendo um colapso de nem o comércio mais está incorrer no mesmo problema. Nós não estamos avançando naquilo que o plano permite. Pensando em todas essas preocupações, essas abordagens, como trazer essas reflexões de forma prática para esse desafio que é pensar a revisão desse plano? A secretária já fez uma manifestação pública pela imprensa falando como ela pretende conduzir a revisão desse plano contratando essa empresa privada. Ela fala porque a intenção da prefeitura é também contratar a revisão da lei de zoneamento da cidade. Até gostaria que vocês depois se posicionassem se essa é uma discussão que se faz em paralelo, qual é a ligação entre a lei de zoneamento com o plano diretor, enfim. E ela propõe uma metodologia em várias etapas, com realização de audiências públicas, painéis temáticos, coisas que serão exigidas dessa potencial empresa aí se vier a ser contratada. Existe uma metodologia, você que tem trabalhado, Adalberto, com a elaboração de planos diretores em outras cidades, já existem metodologias consagradas que podem ser aplicadas aqui na cidade? Você tomou conhecimento do que ela propôs? Você acredita que garantiria a participação das pessoas nessa discussão e a efetivação da revisão desse plano? Olha, quando eu li a matéria, eu fiquei um pouco assustado do ponto de vista negativo, porque diante de todo o cenário internacional, mostrando, apontando que planos diretores devem seguir uma metodologia de apostar na sedimentação de políticas públicas que possam gerar efetivas transformações e não simplesmente revisão de lei por revisar. A metodologia apontada é uma metodologia que prevê de forma muito quase que residual a importância da pesquisa na condução da revisão. Por exemplo, quando em algum momento cita-se alguns outros profissionais que poderiam dar consultoria, uma socióloga. Não é que nós queremos uma socióloga para dar uma consultoria, eu faço esse tipo de coisa. Não, é uma equipe que possa diariamente conviver com a cidade e a região e que possa construir a própria metodologia com a prefeitura. Porque existe o plano diretor, existe nesse intervalo existem novas questões que foram colocadas pela própria profissão, pela nossa profissão, que respondendo a novos fenômenos que estão colocados na ordem do dia, do ponto de vista do urbanismo. E toda a metodologia delineada, para mim, ela é anacrônica, ela está nos anos 80, o que demonstra uma falta de atualização muito grande de quem a redigiu. Eu sou muito crítico a isso. E pegar uma complementação aqui da fala do Adalberto, que é o seguinte, até do ponto de vista jurídico, tem problemas a metodologia que a prefeitura propôs. Tá? Se você pegar, tanto pelo Estatuto da Cidade, algumas resoluções do Tribunal de Justiça sobre planos diretores, lá está dito o seguinte, você não pode fazer o plano diretor aos pedaços. O plano diretor é um tema de multidisciplinar, de conjunto e que interessa a toda a cidade. Então você não pode pegar questões e fazendo em partes. Por exemplo, é um equívoco pensar a lei de zoneamento, a rigor, separada do conjunto de você pensar a visão maior do plano. Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Né? Quando se discutiu, e eu já tinha falado sobre isso na época, quando se discutiu a questão dos corredores comerciais, como zoneamento de determinadas áreas para receber
comércio e serviços, né, estava equivocado. Ah, não, mas isso interessa para o pessoal da Zona Sul, o pessoal eu me lembro do comendador José da Silva Marta. E eu falava, não, isso interessa para a Pousada da Esperança, interessa para a Vila São Paulo. Porque se nós apostarmos na ideia de corredores, como ele já vem se consagrando aqui em Bauru, tem vários equívocos. E pior, você tira a oportunidade da pessoa lá da periferia dizer o seguinte, não, nós queríamos que aqui na região tivesse um desenvolvimento de um polo de comércio e de serviços. Portanto, não é um assunto pontual e isolado, é um assunto do todo Por da exemplo, cidade. isso que o Chad está abordando ao invés dos corredores pontualizados dentro da cidade, que eles fossem urbano-territoriais e trabalhassem nas saídas e entradas da cidade, consolidando áreas periféricas com muita, com muita vitalidade. deficiência, dando vitalidade a isso. Exatamente. Então você trabalha os grandes eixos urbano-territoriais no sentido radial, que iria, de certa forma, equilibrar o desenvolvimento da cidade. Nesse sentido, eu concordo com o Chades que a metodologia ela aponta noutra direção. Tomara não seja isso que nós tenhamos em mente. E dá para ser questionado judicialmente. Sim. Existe acórdons, depois eu posso até fornecer para vocês, acórdons do Tribunal de Justiça do Estado mostrando casos que, feito assim isoladamente, poderá ser reclamado pela população e o plano ser questionado depois. Teria que ser refeito todo o trabalho. Nós tivemos uma possibilidade, alguns planos que a gente coordenou, e um aqui de Lençóis, que é bem próximo, e outros longe, como São Luís do Paraitinga, uma série de outras cidades, aonde a finalização do plano, você já tem junto o zoneamento urbano, você já tem o plano de mobilidade, o plano de turismo, você já tem uma planilha mostrando quais os instrumentos do Estatuto da cidade se aplicam a cada pedacinho daquela para se conquistar, qual a forma de cálculo desses regulamentos para poder fazer essa gestão pública. E isso saiu naturalmente dentro de um processo de discussão multidisciplinar, né, ao longo dos trabalhos. Então, essa fragmentação, do ponto de vista metodológico, é questionável juridicamente e cientificamente no momento que você quer pensar a cidade como uma totalidade. Professor, o senhor tocou na questão do anseio da comunidade quando deu exemplo da Pousada da Esperança. O plano diretor tem uma outra palavrinha que acompanha, que é o participativo. Isso. Né? Plano diretor participativo. Como conciliar, como que se dá no processo de elaboração e formatação desse plano, eventuais divergências entre o que a parte técnica aponta como adequado e os anseios dos diversos pontos de interesse, aí, seja da comunidade, da empresa? Tem alguma norma que faça prevalecer um ou outro quando não há chance de diálogo? Não, mas o bom senso técnico e econômico é uma dessas maneiras. A metodologia que a gente trabalhou, e nós saímos a campo para desenvolver uma metodologia participativa, na época, ela previa o seguinte: primeiro, lá no Estatuto é muito claro, você tem que ter esse espaço de consultas objetivamente populares, que não são as audiências públicas, tá? E também tem que ter o debate técnico. E uma coisa complementa-se à outra. Só que primeiro você ouve, nós criamos uma metodologia que fala o seguinte: você vai para campo e você procura ouvir problemas, necessidades, tendências, oportunidades, né, que você tem naquela região. Coisas simples que a população é capaz, desejos, sonhos, que a população é capaz de olhar e falar: não, então é isso. Eu quero isso aqui porque eu acho que precisa disso, precisa daquilo, e não ficar só no probleminha do buraco, da necessidade do asfalto ou coisa que o valha. Agora, eu me lembro de um caso numa vila em São Luís do Paraitinga, rural, e que eu dei o exemplo: olha, se vocês quiserem pedir aqui uma piscina olímpica e pensar, sim, agora depois nós vamos ter que verificar se isso é factível, tá? Dentro de uma área de lazer. Claro que não era factível. Aí entram os dados técnicos, só que depois a gente volta. E aí se apresenta e dialoga de novo. Fala: olha, dentro de uma questão de prioridade,
São essas coisas. Aliás, uma metodologia que a gente desenvolveu foi como aplicar que a própria população cria suas próprias prioridades. Olha, vocês pensaram aqui 200 coisas, mas nós gostaríamos de criar um processo que vocês apontassem as 8 mais importantes e as 3 prioritárias. Qual que é para o ano que vem, que vai entrar no orçamento anual do ano que vem, e as quais que entram no plurianual, e as quais que vão ficar para depois, para discutir nos outros orçamentos futuros. São métodos. Eu posso complementar? O que o Chad está falando é o seguinte, não existe mais uma leitura técnica. Isso, só. Só. E que o edital aponta só para essa leitura técnica. A partir do momento em que os planos diretores são participativos, nós temos que também avançar no que seria essa participação. Participação é pactuar um conceito de cidade. Perfeito. No qual o urbanista ele deixa de colocar, de diagnosticar, que é um termo que nós não usamos mais, que é do início do urbanismo, de dizer o que deve ser feito, para ele ouvir a população e dimensionar a problemática. E diante disso, ir com o poder público, pactuar e hierarquizar o que aquilo vai acontecer. Logo, nós temos 3 níveis, mais ou menos, de leituras em qualquer plano que se faça. Perfeito. Que é o escutar a população, sim, que é uma análise, uma leitura técnica do corpo técnico e uma análise tecnicamente pertinente, pelo menos é aqui nós falamos, que é algo muito específico que requer, por exemplo, uma análise de solo para sedimentação de culturas alternativas, etc. E tal. Isto é, esses níveis eles se alimentam, mas nunca se sobrepõem. Principalmente, nunca a leitura técnica pode se sobrepor a uma demanda de uma população, mas ela deve dimensionar essa demanda. E daquilo que eu consigo ver no edital, ele prioriza uma questão técnica, que não é mais o que pode ser pensado, porque a cidade ela deve ser construída conjuntamente. Esse jogo de forças ele é normal em qualquer cidade, mas o diálogo vai fazer com que haja uma hierarquia e que essas forças comecem a se sensibilizar diante dos problemas. Como mediador, os urbanistas e numa equipe interdisciplinar, ele vai começar a colocar as questões para que as coisas comecem a andar num passo adequado na construção de uma cidade pública como bem comum. Então, esse é o nosso papel. Nós não diagnosticamos mais, muito menos fazemos leitura técnica que sobreponha uma leitura de uma população. A população que tem que dizer o que ela quer para aquilo. Da mesma forma como a Câmara e a Prefeitura começam também. Perfeito. Uma das coisas importantes que quando nós vamos fazer plano de diretores, nós dialogamos com a Câmara, é chegar com a Câmara e dizer, o que vocês prometeram na campanha? Por quê? Primeiro, se eles são eleitos é porque eles prometeram algo que seduziu a população e que muitas vezes é algo que falta na própria áreas da cidade. Quase sempre essas propostas, e os urbanistas não gostam de... tem um certo estigma, como que você vai perguntar? E a partir de um certo momento nós começamos a ver a importância dessas propostas. Claro que elas não têm uma geografia, às vezes é uma creche, é o que eu falo, e você vai ver a localização dela, mas a pesquisa vai dizer, olha, o melhor local para você colocar isso é aqui. E talvez essa dimensão não seja mais adequada, porque a população que está aqui, ela requer tem tantas crianças, tem tantas famílias, que vai dar a escala exata da intervenção, né? Isso é que é importante, porque a Câmara, como representante, ela tem que propor, sim, claro, como equilibrar a cidade, propor obras, porque a Prefeitura e a Câmara trabalham com obras. E a cidade, se você for pensar a cidade de pequeno e médio porte, ela carece de obras para se qualificar. E por que às vezes o plano diretor vai numa direção e a obra vai na outra? Tem alguma coisa errada. É um aspecto, eu tive a oportunidade de escrever um capítulo sobre isso, que eu falo que é uma nova visão ética dos profissionais de urbanismo. Antigamente nós éramos assim meio endeusados, a gente fazia propostas que viravam pranchas, viravam desenhos maravilhosos, os planos dos anos 80 e tal, com raríssimas exceções, foram para frente porque eram belíssimos, peças de planejamento, mas sem concretude e sem essa capilaridade com a população. A cidade existente, né? Sem a cidade real que a gente coloca hoje. Então, hoje, eu exercitei muito isso com os alunos, nesses planos e a população. A gente chegava em uma situação, ao invés de você fazer uma proposta, um cenário, a gente fazia 2, 3,
E às vezes a população depois interagindo na escolha, qual que era o melhor, a partir de um diálogo que já tinham feito, ainda gerava um quarto que era necessário redesenhar. Então isso é muito interessante, mas isso pressupõe, para o diálogo nosso aqui hoje, algo que é o seguinte: isso é fruto, esse conhecimento nosso é fruto de pesquisa, é fruto de anos e anos a fio, trabalhando com cidades de diversas naturezas, de diversos problemas, criando método e tendo essa base ética, essa base de como levar, de como lidar com essas situações. Então não é a mesma maneira de conduzir de uma empresa privada. Perfeito. Reforçaria sobre 2 aspectos. Existe uma pesquisa que ela é quantitativa, que uma empresa dessa pode fazer. Mas existe uma outra que é qualitativa. E isso, quem faz é doutor. É doutor da universidade pública, principalmente da universidade pública. Por quê? Porque é quando você pega os dados e interpreta diante de um contexto diferenciado, olhando para cada um e captando dali a sua particularidade. Nesse sentido, o Scheides coloca uma palavrinha que é muito importante atual, que é a elaboração de cenários. Quando nós usamos essa palavra, nós apostamos na efemeridade dessa palavra, que ela é um cenário que se desfaz a qualquer momento, porque diante de uma pactuação, ela gera um cenário, ela gera um segundo cenário. Esses cenários são de tessitura social, de questões econômicas, de questões físicas da cidade, morfológicas, de programa. Então, numa experiência, e aí eu tenho que relatar, de patrimônio que eu tive na Sorbonne, por exemplo, eu era o arquiteto que iria dizer como que iria acontecer uma tessitura morfológica da cidade. Do meu lado tinha um sociólogo para dizer como que aquela tessitura ia gerar uma tessitura social, e por outro lado um economista que ia dizer como que aquilo estava dentro do projeto econômico da cidade contemporânea. Isto é, isso é uma equipe que pensa a cidade como um todo, com cenários econômicos de transformação e desenvolvimento. Isso requer uma equipe afinada e não uma assessoria ad hoc que vem aqui para dizer como eu devo fazer uma pesquisa num bairro de classe baixa. É uma leitura complexa da realidade, né? Sim. A gente vai para mais uma breve pausa e vamos tentar nos aprofundar sobre alguns problemas específicos relacionados ao planejamento urbano. Voltamos já já. Bauru em Debate está de volta e hoje a gente discute planejamento urbano com 2 professores, pesquisadores da Unesp, professor Adalberto Reto Júnior e professor José Scheides Alves. Eu queria falar sobre uma questão, um problema bem específico que a cidade vem atravessando agora na iminência do pagamento de uma indenização milionária, em torno de 33 milhões de reais, pela desapropriação da famigerada, famosa floresta urbana, uma grande área que foi apontada pelo Plano Diretor de 2008 como uma área restritiva para a construção, para o tipo de empreendimento que o proprietário gostaria de fazer lá, e agora veio essa dívida milionária para o município pagar, porque o proprietário ganhou do município, né, a causa. Eu gostaria, Scheides, que você explicasse que dispositivos existem e se o município carece de regulamentar esses dispositivos para que se evite que situações como essa voltem a ocorrer aqui na cidade, dispositivos não onerosos para o município. Só complementando a Larissa, até por conta de uma série de outras áreas de preservação ambiental, de unidade de conservação que ainda existem, e o receio de que elas gerem novas ações de indenizações milionárias para a prefeitura, que podem até inviabilizar o município. E só para especificar, Scheides, complementando, essa área, na época do Plano Diretor de 2008, foi considerada uma AIRE, não é? Isso, área de relevante interesse ecológico. Existe até uma discussão de que nessa revisão do Plano Diretor se tire essa classificação para que não se tenha mais esse problema. Qual seria o caminho, Scheides? Olha, desde 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade, eu dei um foco nas minhas pesquisas na parte de gestão do recurso público para questão territorial, tá? E de lá para cá a gente veio aprofundando como operacionalizar aqueles instrumentos todos
que estão lá. Todos os planos pelo país afora, mais de 1.200 foram gerados, e se você olhar, eles estão muito genéricos em grande parte. São Paulo conseguiu dar alguns avanços na outorga onerosa e outros instrumentos, mas não na sua totalidade. Aqui em Bauru, esse problema da floresta pode realmente gerar outras indenizações semelhantes. Então, tudo que fizer, né, o que a gente faça para o futuro, tem que tomar esses devidos cuidados. Primeira coisa é o seguinte, nós temos que lembrar que o direito público e o direito privado é uma relação biunívoca. Né? Qualquer limitação que você coloca na sua propriedade, da sua casa, então, por exemplo, um recuo que você coloca de frente, um recuo lateral, né, um recuo de fundo, ou quanto você pode construir dentro dela, é uma limitação ao direito privado. Mas não é uma limitação absoluta. Ela não está tirando todo o seu direito. Ela está dizendo o seguinte, olha, tem limitações dessa natureza, mas você pode construir algo aqui. Isso foi um aprendizado que nós tivemos nos planos, de nunca limitar em absoluto qualquer área que seja. Até de parques, se nós quiséssemos fazê-lo, nós deveríamos dizer o seguinte, nesse parque pode ser explorado como um bem de lazer, de cultura, de turismo, e, portanto, ele vai gerar renda e tal. Já seria uma maneira de você deixar algo para o proprietário para que ele pudesse se apropriar daquele bem. Né? No caso da floresta urbana, optaram por essa, mesmo alertados, por mim inclusive, não só por mim, teve advogados que alertaram na época, que isso ia gerar problemas para o município e que deveria ser aplicados outros instrumentos. Um deles, que não está regulamentado em Bauru, e aliás, diga-se, em poucas cidades do Brasil, é a transferência do direito de construir. É um instrumento onde você diz assim, e na época nós propusemos isso, está em jornal, inclusive escrito com desenho até, né? Você pode limitar, por exemplo, poderia ter limitado aquele terreno a 20% para o proprietário explorá-lo e você recuperar todo o potencial construtivo que a área tinha naqueles 20%. Vou dar um exemplo. Em lugares que têm tendências de urbanização horizontal, né, condomínio, que é o caso ali, está do lado de condomínios e tudo mais. Se você usar o coeficiente 1, coeficiente de aproveitamento básico igual a 1, como fator de referência, portanto já é um dos instrumentos que tem que ser aplicado, deveria ter sido aplicado. Ele permitiria que o proprietário construísse 65% do tamanho da área em verticalização. E aí você ainda poderia dar um incentivo econômico financeiro que está previsto no Estatuto para esses casos, por exemplo, de 20% a mais para aqueles que doarem o remanescente das matas para o poder público. Então, na verdade, são instrumentos que permitiria a conquista da área, não 100%, mas 80%, 70%, 60%, né? Em troca de um potencial construtivo, que inclusive o proprietário poderia negociar, porque é um título de propriedade, em áreas que o plano diretor definisse como áreas para receber essas transferências de direito de construir. Por exemplo, ao longo de avenidas, nessas áreas de centralidades urbanas que foram definidas no plano diretor. E aí você teria propostas de fato sustentáveis, né, para poder pensar ter os 10, 12 parques urbanos que nós falamos lá atrás, perdão. Então, esse é um elemento. O outro instrumento que estaria em conjunto com ele são os instrumentos de indução. Bom, eu defino que esse pode ser assim, mas como que o proprietário pode fazer? Aí você tem parcelamento compulsório, dentro daquelas regras que você criou, tem o IPTU progressivo no tempo, tem o consórcio imobiliário que o poder público ainda pode receber mais terras se ele entrar com infraestruturas. Tem uma série de... Aliás, esse é um instrumento poderoso para a habitação social que aqui não tem sido exercido, né? Imagina você pegar uma área como o do Canaã, chegar para o proprietário e falar o seguinte, olha, vamos aqui estabelecer o consórcio imobiliário. Nós vamos fazer infraestrutura na sua área e o valor da infraestrutura mais a valorização da terra, nós queremos em terra para poder construir as habitações sociais. E na área que ficar para você, além de você poder construir, você pode recuperar o potencial construtivo de toda a área. Então existe uma possibilidade infinita de articulação desses instrumentos
para tanto beneficiar o poder público, quanto também a iniciativa privada. Eu chamo de operações ganha-ganha, e que no título, inclusive, nós vamos trabalhar na disciplina da pós, né, eu chamo de escambo, porque, em síntese, não é uma troca por dinheiro, não é uma compra e nem uma desapropriação, mas é saber utilizar os instrumentos em benefício do privado, em benefício do poder público, em benefício da comunidade, para não onerar a gestão do planejamento público. Mas é preciso que se faça uma discussão, que seja regulamentada. Sim, é preciso vontade política. Precisa os nossos vereadores conhecerem o estatuto minimamente. Precisa abrir espaço para esse debate lá, que até hoje não foi feito. Eu mesmo tenho aí pelos Facebooks alertado os vereadores, o presidente da Câmara, o Segala, que é um técnico, é um engenheiro, né, além disso é jurista, né, poderia muito bem ser um canal para que a gente, ou por uma oficina à parte, ou dentro do curso também, por que não, a gente possa estar dialogando e mostrando que é possível. É possível gerir terras para habitação social, para parques urbanos, para equipamentos públicos, para mobilidade urbana, através desses instrumentos e sem ônus para o poder público. Então, toda vez que eu vejo, por exemplo, a palavra desapropriação hoje, isso me dói muito, e às vezes eu fico revoltado, e às vezes eu chuto o pau da barraca, pelos Face, que é o espaço que a gente tem para fazer, ou um programa como esse, né? Mas porque, na verdade, antes de usar o instrumento da desapropriação, que é legítimo, mas é muito antigo, demais o município, onera demais o município. Então, nós temos aí uns 10, 15 a serem articulados, que permitiria trabalhar isso com vantagens dos dois lados. Nós é que agradecemos demais vocês estarem aqui conosco e ampliarem os olhares em relação a esse tema tão rico e tão importante que é o planejamento urbano. Adalberto, mais uma vez, muito obrigada por sua presença. Eu é que agradeço a possibilidade de cooperar. Chaves, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço e quero aqui fazer uma menção ao Adalberto, que tem sido esse lutador aí para trazer esse campo e essa conquista da pós-graduação aqui na Unesp, que é um sonho. E ele, com a capacidade dele, a articulação internacional dele, ter trazido tantos profissionais. Hoje, se a prefeitura assumir, fazer o plano conosco, nós não vamos estar impedindo as outras entidades, mas o que a prefeitura vai ter na mão são profissionais de altíssima competência, altíssimas experiências, inclusive internacionais, gente articulada com o Ministério da Cidade, gente que já passou por planos de São Paulo, que já passou por outras experiências, e Bauru vai estar recebendo isso de graça, essa é a verdade. E nós ainda vamos estar formando uma equipe que vai ajudar a Bauru a gerir esse plano, que será revisto com certeza. Obrigada, Vinícius, pela parceria. Larissa, obrigado mais uma vez, muito bom, professor Adalberto, professor Chaves, um prazer. Se você quiser rever este e outros programas, é só acompanhar os sites e as redes sociais da TV Unesp, da TV e Rádio Câmara. Até a próxima.